Monteiro, Paraíba. A oração é a paz Muito bem, graças a Deus, nós já vamos ouvir, né, a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan, né? Graça e paz, pastor Edivan, venha pregar a palavra do Senhor, né? E a nossa oração é que o Espírito Santo venha tocar na sua vida, né? Prepare o seu coração para ouvir a mensagem do Senhor. Pastor Edivan, pode vir trazer a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja a Ele, né? Já quero cumprimentar a todos os ouvintes, irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Só tenho a agradecer a Deus por esta rica e poderosa oportunidade que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado para nós anunciarmos a palavra do Senhor. Esta palavra que produz vida, essa palavra que produz esperança, essa palavra que traz a paz para o ser humano. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Já mando também saudações para os irmãos que estão aí conosco, ouvindo através da imprensa FM, toda a Igreja Apostólica Poder da Fé. Que Deus abençoe todos os irmãos, os amigos, os nossos ouvintes do Facebook. Que Deus abençoe a todos que nos assistem aí pelo Facebook Live. Deus abençoe a vida de todos, né? Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de todos os nossos ouvintes. O Eduardo Ventura está conosco aí, nos assistindo aqui de Monteiro, né? O Eduardo Ventura, a Deusa Santos, sempre tem acompanhado o programa Voz Apostólica, ali de São Paulo, onde eles residem, né? Mas estão aqui, nos visitando aqui no Cariri Paraibano. Eduardo Ventura e Edileuza Santos, Deus abençoe. Vê se está conosco nosso querido pastor Rogério, também está conosco, Deus abençoe. Pastor Rogério Cordeiro, Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência, meu querido. Mandamos um alô para o Eduardo Ventura, para Edileuza Santos, todos ali da casa da sua sogra, Dona Iracema, né? Dona Iracema, mandamos um alô, um abraço para a nossa amiga Dona Iracema. Que Deus abençoe a vida de Dona Iracema e dando muita paz, saúde e felicidade. E também o seu Antônio de Mila, né? Seu Antônio de Mila, Deus abençoe a vida do seu Antônio de Mila, toda aquela família maravilhosa, aquela família, que Deus continue guardando e abençoando. Bom, e só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu quero trazer uma pequena reflexão hoje, uma palavra de Deus para a sua vida, que traz como tema a família no projeto de Deus. Esse tema nessa noite está baseado em Salmos 128, né? Você pode acompanhar conosco. Eu parei na metade dessa mensagem a semana passada e vou dar continuidade hoje, né? Mas eu vou recapitular um pouco o início dessa mensagem para que as pessoas que não ouviram na quarta passada possam acompanhar assim toda a mensagem. Então convido você que está aí do outro lado a manusear a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abrir ela no Salmo 128 e vamos ler alguns versículos, né? Vamos ler 6 versículos no Salmo 128. Você pode acompanhar aí conosco nessa noite tão maravilhosa, tão abençoada. Você que está nos ouvindo pela imprensa FM 104 e você que está nos assistindo pelos o Facebook Live dos pastores Edivan
e Elisângela. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu coração, né? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Versículo 3. A sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que teme. Versículo 5. Que o Senhor abençoe desde Sião e que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. E que você viva para os seus netos, que Israel tenha paz. Amém? Nós lemos 6 versículos, Salmo 128. Também está conosco nossa irmã Nasa, Deus abençoe. Nossa irmã Nasa Araújo, que está dizendo: Pai do Senhor, pastor, que Deus continue abençoando. Muito bem, irmã, muito obrigado, Deus abençoe, ore por nós. Vai aqui a paz do Senhor para nossa querida irmã Nasa e o nosso irmão Bonifácio, né? Nosso irmão Bonifácio, Deus abençoe essa família maravilhosa, continue abençoando. Nós lemos aqui 6 primeiros versículos de Salmo 128. Vamos aqui recapitular. Qual a necessidade de celebrar um mês da família? Por que é que os cristãos genuínos têm a necessidade de festejar uma coisa que, se analisada na expectativa do mundo atual, parece tão banal, né? A razão é simples, é que a família é uma criação de Deus e não uma simples instituição social ou moral. Quem estabeleceu o casamento? Desde o princípio foi Deus e não o homem. O seu desejo é de acompanhar, né? De acompanhar. Foi o próprio Deus, o Criador, que observou, depois de criar o homem, que não era bom que ele estivesse só. Então Deus abençoou o homem e a mulher e ordenou que eles se tornassem uma só carne. Portanto, quem estabeleceu a família foi o próprio Senhor, Deus. Está em Gênesis, capítulo 1, o versículo de número 27 e 28. Então, veja o que é que diz, vamos ler esses 2 versículos. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, diz assim: Depois o Senhor Deus disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e das aves e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. E ele pôs nomes nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma adjuntora, né? Uma ajudadora, que fosse com a sua outra metade. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne, né? E fechou a carne no lugar. Versículo 22. Da costela, o Senhor formou a mulher e levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Muito bem, nós vemos aqui que Deus
Deus instituiu o casamento. Deus instituiu o primeiro casamento, foi Deus quem fez. Deus se agrada do casamento. Deus se agrada quando o ser humano ele toma as diretrizes corretas acerca do casamento. Mas, pastor Ivan, que diretrizes corretas são essas? Existem inúmeras. Primeiro, uma das coisas essenciais para se ter um casamento abençoado, para se ter um casamento feliz, é preciso andar na presença de Deus, como nós lemos no Salmo 128. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Então, para se ter um casamento feliz, a primeira coisa que é necessário, antes que tudo, é temer ao Senhor. Mas, pastor Ivan, o que é temer o Senhor? É amar a Deus acima de todas as coisas. É andar segundo os princípios da palavra de Deus. É fazer conforme a palavra do Senhor nos ensina. Isto é temer a Deus. Vamos revelar alguns princípios simples e importantes que o Salmo 128 nos ensina a respeito da família como projeto de Deus. Né? Por exemplo, o princípio da obediência. Olha só o que é que diz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Estes são os dois segredos iniciais de uma boa vida familiar. Temor a Deus e obediência. Que coisa maravilhosa. A família que teme ao Senhor é uma família bem-aventurada. Né? Olha, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. É maravilhoso. O temor a Deus, no sentido bíblico, não é medo, mas uma atitude de profundo respeito que inclui a adoração, o amor, o serviço a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Olha só o que é que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Nós vemos que este versículo nos ensina somente prestarmos louvores e adoração somente a Deus. Quando alguém ele vai constituir uma família e ele jura diante do juiz, diante das autoridades ali presentes, ele jura amar, respeitar e cuidar da sua esposa até o fim da sua vida. E nós vemos que esse versículo é bem parecido com isso. Olha só. Temam ao Senhor, seu Deus, somente a Ele preste culto e jurem somente pelo seu nome. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Então, alguém, muitas das vezes, quantas pessoas que têm jurado proteger, né, na doença, ou na saúde, na alegria, ou na tristeza, e quantas pessoas, quando vê o seu cônjuge, ou o seu companheiro, digamos assim, ou vice-versa, ele passar alguma dificuldade, já o abandona, já o larga, já sai fora, né? Enquanto ali está tudo bem, enquanto seu companheiro tem uma vida estabilizada, então aquela pessoa eu amo fulano. Mas depois, quando a vida dele ou a vida dela não está mais estabilizada, acabou o amor. E por que acontece isso na vida das pessoas? Porque foi uma coisa que não foi colocado Deus como um princípio. Foi uma união que não está de acordo com a palavra de Deus. A união que está de acordo com a palavra de Deus é aquela que vem na direção de Deus. É aquela que vem na direção da palavra de Deus. Aquela união aonde o casal, ele vive na presença do Senhor. Tanto o jovem como a jovem moça, antes, eles precisam andar na presença de Deus. Para quê? Assim, o casamento seja bem sucedido, tenha sucesso na vida sentimental, tenha sucesso na vida familiar. Deus é o sucesso da vida sentimental, Deus é o sucesso da vida familiar, Deus é quem nos garante essa felicidade, essa paz, somente em Deus. Então, veja que coisa maravilhosa, nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Temam o Senhor seu Deus, só a Ele, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Versículo 12, 6 e 12, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 e 12, diz assim, o 12 agora eu vou ler. Agora, ó Israel,
que é agora, ó Israel, que o Senhor seu Deus pede de vocês, senão que temam o Senhor, o seu Deus, que andem em todos os seus caminhos, que o amem, e que sirvam ao Senhor, ao seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma. Versículo 13. Que obedeçam aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe ordenou, para o seu próprio bem. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que busca obedecer os decretos de Deus é para o seu próprio bem. Quando nós obedecemos os decretos de Deus, a paz de Deus vem sobre a nossa vida. A paz de Deus vem sobre o lar. A paz do Senhor vem sobre a família. A paz de Deus vem sobre toda a família, todo o lar, toda aquela família. Por quê? Estão ali andando de acordo com os decretos de Deus. Então, isto é maravilhoso, né? Vejamos Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Tema o Senhor seu Deus e sirvam. Apegue-se a ele e faça os seus juramentos somente em nome dele. Reúnam o povo, homens e mulheres, crianças, os estrangeiros que moram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus e sigam fielmente toda a palavra desta lei. Versículo 13. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor seu Deus, enquanto vocês vivem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Amém? Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, versículo 13. Olha que coisa maravilhosa. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quantas pessoas, quantos casais que chegam muitas das vezes e conversam com seus pastores, e conversam, vai de encontro a um pastor, a uma liderança, e diz: pastor, meu casamento não está bem, não está indo bem meu casamento. Mas as pessoas se esquecem que, em primeiro lugar, é importantíssimo pedir uma orientação da parte de Deus ao seu líder, ao seu pastor. Mas só que mais importante que isso é buscar primeiramente a Deus, os dois. Porque quando os dois buscam a Deus, eles aprendem na palavra de Deus, aprendem que o buscar a Deus, aprendem do buscar a Deus que o ser humano ele é falho. Então, tanto o jovem, tanto o homem como a mulher, existem falhas. Então, não há ninguém perfeito. A jovem de hoje, às vezes esperam: eu vou esperar aquele príncipe encantado. Pode tirar, como se diz a história, o cavalinho da chuva, você não vai encontrar ninguém perfeito para se casar. Você vai encontrar pessoas cheias de defeito, pessoas com problemas, pessoas problemáticas, só que há um motivo aí para você entender. É quando se aprende a perdoar e a amar um ao outro. E reconhecer que todos dois têm defeito. Que todos dois precisam perdoar o defeito um do outro. Isso é o que traz a paz e a felicidade e andar na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O insensato despreza. Aquele que despreza a sabedoria de Deus, a família, o dono de casa, o chefe do lar, que despreza a sabedoria de Deus, é insensato, é insano, não tem conhecimento. Não há como uma família prosperar se não andarmos na presença de Deus. Provérbio capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Estou passando um pouquinho rápido, eu vou ver se dá tempo concluir toda essa mensagem nessa noite. O temor a Deus implica, em primeiro lugar, em reconhecer que Deus é o Criador e sustentador, o Deus de amor, o Deus da justiça, o Deus da verdade, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus salvador dos eleitos, o Deus da Escritura, com todos os seus atributos de verdade e de justiça. É o Senhor que deve ser temido. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Estou falando isso porque hoje é muito comum, não só no mundo, mas no meio do povo de Deus, o homem fazer um Deus que seja a sua imagem e semelhança e rejeitar o Deus da Bíblia como ele é. Mas se o Deus que conhecemos é o mesmo Deus das Escrituras, o Deus santo e justo, certamente temeremos. Amém? Aqui entra um princípio importante para a vida familiar. Sem reconhecimento a este Deus,
temor, sem reconhecimento a esse Deus, temos grande possibilidade de construirmos um relacionamento de frustrações, de tristezas, com problema e conflitos sem solução. Tá vendo aí? Por quê? É Deus quem dá a paz. É Deus quem dá a verdadeira felicidade. É Deus quem dá a verdadeira alegria. Às vezes as pessoas acham que constituir uma família é porque alguém possui posse financeira. Não é. É porque alguém tem uma boa aparência. Também não é. É porque alguém tem um bom conhecimento. Não é isso. Constituir uma família não é isso. Constituir uma família é, primeiro, amar a Deus, e amar a Deus e amar o seu companheiro, sua companheira, de coração. De coração. E não pelo que ele possui ou não pelo que ele é. Porque quem ama, não ama porque alguém tem a qualidade A ou qualidade B. Ama porque ama. Está no seu coração o amor. Isso é o verdadeiro amor. Veja bem. Se este Deus for o princípio do seu relacionamento, então vocês estão no caminho de fazer do seu lar um lar abençoado. Você tem nas mãos a chave para viver uma vida de alegria. Como nos diz o Salmo 127 e o versículo 1 que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor Jesus não edificar a tua família, em vão você vai trabalhar para edificar. É necessário você chamar Ele, é você crer nele, para que Ele venha edificar a tua família. Amém? Bom, foi até aqui que nós falamos. Agora vamos entrar na segunda parte da mensagem que nós faltou terminar a semana passada. Agora vamos iniciar. Eu recapitulei até aqui. Parte B. Segunda mensagem, segunda parte da mensagem. Diz assim: a obediência. Bem-aventurado é aquele que anda nos seus caminhos. Estas coisas todas, porque o temor a Deus leva à obediência a Deus. O texto nos ensina que bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. Portanto, é importante que se conheça ao Senhor, que se tema ao seu nome e que se obedeça à sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. É necessário que se obedeça à sua palavra, né? Em termos práticos, como isso funciona? Em casa, no relacionamento familiar. O marido, desde o princípio, é estabelecido pelo próprio Senhor como cabeça da esposa. Olha que coisa tão importante. Isto não é uma consequência da queda, né? Como alguns imaginam. Não, isso não é a consequência da queda, né? Nós vemos que Deus fez o primeiro casamento antes da queda do homem. Deve conhecer, temer, obedecer a Deus, né? De obedecer ao Senhor, quando este princípio da obediência ao Senhor não parte do marido como cabeça e líder espiritual no lar. O problema tem muito maior probabilidade de acontecer, né? Com mais frequência. Olha só. Quando a esposa se recusa a aceitar este princípio do marido como pastor da sua casa, os conflitos tendem a acontecer sem ser encontrada a solução. A mulher não pode ser a cabeça do marido. Quando os filhos não se submetem à autoridade dos pais, muitos são desobedientes e problemas são maiores ainda. Tá vendo aí? Olha, quando está fora da ordem dada por Deus, Jesus Cristo foi constituído o cabeça da igreja. O homem foi constituído o cabeça da mulher, o chefe do lar. Então, quando a mulher ela não respeita a autoridade que Deus deu ao homem,
ela passa por cima da autoridade que Deus deu ao homem e ela diz, não, quem manda sou eu. Então aí já não há como um lar desse ter a prosperidade de Deus, porque está indo contrário aos princípios da palavra de Deus. Então nós vemos aqui, porém é bom lembrar que muitas vezes a rebeldia dos filhos e frutos do fato de que os pais não pastorearam devidamente seus filhos, veja bem, estes provavelmente percebem inconsistência no relacionamento dos pais. Nós sabemos que quando o lar está dirigido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, então acontece o que a palavra de Deus nos diz. A direção é do chefe da casa, o cabeça do lar, o cabeça da esposa, e não diminuindo a esposa por conta disso, não. É que há uma ordem dada por Deus, e essa ordem tem que ser cumprida, essa ordem tem que ser acatada, né? Quando um pai, ele repreende um filho, a mãe não pode desfazer aquela repreensão que o pai deu. Quando a mãe repreende o filho, da mesma forma o pai não pode desfazer. Porque aí fica o pai e a mãe sem autoridade sobre o filho. Então é necessário, quando um filho ele faz algum erro, alguma traquinagem, o pai castigar. Deus também castiga aquele que ama. Quando o pai ele castiga um filho, isso não quer dizer que ele odeia seu filho. Não. A palavra do Senhor mesmo nos diz que Deus, ele ama, ele castiga, ele corrige aquele que ama. Então, é necessário que os pais corrijam seus filhos para ter uma família abençoada. Né? Nós vemos hoje crianças pequenas que batem no rosto dos pais. Batem no rosto dos pais. E os pais acham bonito. Nós vemos crianças pequenas que os pais ensinam a dançar forró e acha bonito. Não faz o que está em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz assim, a palavra de Deus, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desviará dele. E às vezes acontece alguma coisa com os filhos, e as pessoas às vezes dizem, foi o destino, foi um amigo, foi... Não. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ensinar nossos filhos ainda pequenos. Se você ensinar o seu filho no caminho de Deus, ele vai crescer no caminho de Deus e vai andar na presença de Deus. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. A melhor coisa que os pais podem dar aos filhos é a disciplina. O melhor presente que um pai pode dar a um filho é amar a mãe dele. O melhor presente que uma mãe pode dar a um filho é honrar e amar o pai dele. Olha que coisa maravilhosa. Consequentemente, o papel do marido, em primeiro lugar, é obedecer a Deus. Em segundo lugar, ver para que a sua esposa também obedeça a Deus. E ambos zelem para que os filhos obedientes aos pais vejam nele o temor do Senhor. Assim, você, marido, vai estar cumprindo o papel de mediador. É papel da esposa zelar pelo seu esposo e segui-lo neste sacerdócio. Olha que coisa maravilhosa. Na questão da obediência, eu quero que um ponto fique bem claro entre vocês. 2. A carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de 21, do versículo 21 ao 33. Olha o que é que diz. Sujeite-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se aos seus maridos, como ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Vamos parar um pouquinho nesse versículo. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Veja bem, que coisa maravilhosa. Logo nesses primeiros versículos. Mulheres, sujeite-se a seus maridos, como ao Senhor.
Isso não quer dizer que a mulher ela vai se humilhar ao marido. Não. Muitas pessoas entendem errado a interpretação. Se sujeitar ao marido, que esse versículo está falando, é a mulher, ela ficar justamente no seu lugar de esposa. Ela cumprir o seu papel de esposa. Quando o marido chega em casa, que está passando alguma provação, ou até mesmo chega diferente em casa, às vezes acontece do esposo ter tido alguma espécie de problema, decepção, alguma coisa no emprego, na empresa onde ele trabalha, ou algum empregado, e ele chega diferente em casa. E aí a mulher sábia, o que é que ela vai fazer? Ela vai sentar com ele e conversar e dizer: o que houve, meu esposo? O que está se passando? Vamos orar, o que é que está se passando? Então ele, como um esposo que ama a sua esposa, um homem que teme a Deus, ele vai contar a história e vai partilhar para a sua esposa, porque nós sabemos que não há segredo entre esposo e esposa. Não há segredo entre pai e filho. Não há segredo. Não há segredo. Então, ele vai compartilhar. Então, ela vai dizer o quê? Meu filho, nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus uma orientação correta para que Deus nos dê uma solução para isso que estamos passando, isso que você está vivendo. Então, é maravilhoso. E aí Deus vai dar a orientação certa e ele não vai agir erradamente, não vai sair da direção de Deus, não vai sair da direção do Espírito Santo e não vai acontecer nada com ele, com sua casa, nem com sua família. Mas se for uma mulher tola, agora, isso é uma mulher sábia agindo. Agora, uma mulher tola agindo, como seria? Meu filho, vá lá e resolva. Vá lá e faça isso, faça aquilo. Resolva. Aí ele vai lá. Chega lá, acontece o pior. E agora? Família foi destruída. Mas estou ensinando aqui, na palavra de Deus, como uma família ser abençoada. Como uma família ser prosperada de acordo com a palavra do Senhor. Então vamos continuar lendo. Eu li o primeiro versículo de Efésios capítulo 5, versículo 21. Eu vou continuar lendo aqui. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Olha, nós vemos algo importantíssimo aqui. Jesus, ele fala para as mulheres se sujeitarem aos seus maridos, quer dizer, elas reconhecerem a autoridade dos seus esposos e ocuparem seus lugares como esposas sábias, mulheres sábias de Deus, e fazer a sua parte, né? E como que eu quero frisar um pouquinho esse ponto. Como que o esposo, o marido, faz a sua parte? O homem é o provedor do lar. Você jovem que pensa em constituir uma família, você jovem que está noivo ou que pensa em noivar, primeira coisa, você tem que se preparar espiritualmente. Primeiro você tem que buscar a Deus. Primeiro você tem que pedir orientação a Deus na sua vida. Para Deus abençoar você, abençoar sua noiva, sua futura esposa. Depois disto, vem algo que toda família precisa: a sustentabilidade. Como que um jovem, ele inventa de casar? Eu vejo aí muitas pessoas, até pastores, que fazem casamento de jovens aí, adolescentes, 15, 16 anos aí, faz o casamento de jovem, muito jovem, e se perguntar a menina, dizer: ô moça, menina jovem, vai lá, frite lá um ovo. Ela diz: eu não sei fritar um ovo. Então, como que uma pessoa dessa pode casar? Como que pode ser uma dona de casa? Se não tem preparo nenhum, se não sabe como dirigir uma casa, se não sabe como cuidar de um lar, como que uma pessoa dessa pode casar? Então nós não podemos fazer o casamento de uma pessoa dessa. Primeiro tem que se aprender. No caso da menina, a maior instrutora é a mãe, que vai ensinar: minha filha, já quando for crescendo, olha a pia ali,
vá lavar os pratos. A juventude de hoje se acorda meio-dia, e quando se acorda, a comida está na mesa. Mamãe preparou a comida. Mau exemplo. Mau exemplo. Porque muitas das vezes a mãe doente, cansada de idade, se acorda 5h30, 6 horas da manhã e já prepara a comida. E um adolescente que não tem muito respeito pelos pais, muitas das vezes passou a noite na baderna, na festa, passou a noite não sabe aonde, o pai e a mãe não sabem onde era que estava, mas se chamar para lavar um prato, não chame não, que é mesmo que jogar terra nos olhos dela. É mesmo que jogar água fria enquanto ela está dormindo. Ela não acha bom. E já se levanta cheia de autoridade. Meu café está pronto? Meu almoço está pronto? A juventude de hoje toma café na hora do almoço, almoça na hora da janta e janta de madrugada. Então, como que uma pessoa dessa vai ser uma dona de casa? Gente, vamos usar a consciência. A palavra de Deus nos ensina. Você, mãe, crente, não crente, ensine sua filha a ser uma dona de casa. Ensine seu filho a ser um dono de casa, um cidadão de bem. Ensine ele a respeitar os mais velhos. Ensine ele a falar com alguém da família. Quando chega um tio, quando chega uma tia, ele dizer assim: os evangélicos não usam muito disso, mas é uma verdade. Bença, tio. Pode dizer. Não é pecado você dizer Deus te abençoe com alguém. Não é pecado. Porque Deus abençoa quem Ele quer, faz como Ele quer. Mas o respeito acabou. O respeito acabou. Então, o dever do pai é ensinar uma profissão, filho. Meu filho, aprenda uma profissão. Para que você tenha uma estabilidade. Para quando você um dia for constituir uma família, você não vai estar de porta em porta pedindo a alguém: olha, me arruma aí um pouco de comida, porque eu não tenho emprego, porque isso, porque ninguém quer saber, você que se vire. Então, o pai tem dever de ensinar uma profissão ao filho, para que quando ele crescer, ele se mantenha, e quando ele casar, constituir sua família, ele saiba cuidar da sua família. Por quê? Quantos que tiram as filhas dos outros, a filha alheia, de dentro da casa alheia, aonde ela tinha uma jovem? Pense bem quando você for casar, jovem menina, você que tem seus pais, que lhe dá de tudo, e você quando for casar, pense bem, você é rapaz também, porque você quer saber quem é a moça? Pergunta o pai dela, pergunta a mãe dela, você vai saber quem é ela em casa. Se ela responde os pais, se ela lava os pratos, se ela vai à casa, ou se passa o dia todinho dormindo, não faz nada. Então, quando casar, ela vai passar o dia todinho dormindo. Quando o marido chegar em casa, não vai ter nada pronto. Aí é problema pro casamento. Não vai ter casamento. É 15 dias. Depois de 15 dias, volta para casa. Aí quando volta para casa, vem grávida, traz um filho pro pai e a mãe cuidar. Aí o pai vai cuidar, entrega os filhos ao pai e vai pra balada. De novo. Então veja que coisa terrível tem acontecido na sociedade de hoje, né? Eu estou lendo um versículo aqui, eu vou continuar lendo aqui o versículo, diz assim: para santificar, tendo purificação pela lavagem da água mediante a palavra. Vou voltar, senão vocês não vão entender. Eu vou ler novamente do início dos versículos, porque senão vocês não vão entender. Amém? Eu tive que falar, porque realmente é uma verdade que nós vemos hoje. O jovem despreparado. Por que os casamentos de hoje não têm dado certo? Jovem despreparado, a jovem despreparado, o jovem despreparado para constituir uma família, o jovem despreparado, sem emprego, sem profissão, às vezes, muitas das vezes não sabem assinar nenhum próprio nome e não quer estudar. Quando é novo, o pai e a mãe: vai para a escola, meu filho, estude, ou não, vai para a escola, meu filho, faz que vai para a escola, vai para outro canto. E assim, tudo isso tem acontecido. Eu vou ler novamente essa leitura, porque o tempo já foi embora. Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33. Diz assim: sujeitai-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres,
sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificado pela lavagem da água mediante a palavra. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa nesse versículo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33. No falar de submissão, veja que coisa maravilhosa. No falar de submissão, por muitos anos tem sido ensinado uma submissão unilateral no casamento. Não creio que esta seja a vontade. O texto nos fala de mútua submissão. Do marido à esposa, da esposa ao marido, né? Tem que haver essa mútua submissão. Nós vemos aqui na palavra de Deus que nos garante isto, né? Não há dúvida de que Deus estabeleceu o homem por cabeça. Isso é certo, não há dúvida disso. Mediador do casamento. Porém, isto não lhes dá o direito à intransigência, exigências intolerantes e à reagência do lar sem uma rainha. Deus tem que ser o rei dentro de sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem que ser o rei dentro de sua casa. Deus tem que ser o rei. Quantas pessoas que não têm tido estes princípios? O marido tem que amar a esposa. Algo muito importante, né? Muito importante o esposo amar a esposa. E tem um versículo, daquele versículo, desses versículos que nós lemos, diz que o marido, ele dê a vida pela esposa. Os versículos falam de submissão, que a esposa deve ser submissa, mas não manda a esposa dar a vida pelos maridos. Veja bem, que até o amor do marido pela esposa é um amor maior, é um amor superior. Porque nos versículos que nós lemos agora, de Efésios 5, do 21 ao 33, não diz que a esposa dê a vida pelo marido, mas diz que os esposos, que o homem, ele dê a vida pela sua esposa. Que coisa maravilhosa. Então, o verdadeiro amor é esse. É amar sua esposa, amar os seus filhos, né? É amar a Deus acima de tudo, né? Amar a Deus acima de tudo. Isso é maravilhoso. Quando acontece isso na família, a família é abençoada, a família é prosperada, a família é feliz, há paz na família. Quando há compreensão sobre a falha, sobre o defeito de cada um, quando há o perdão, tem que haver o perdão. Quantas famílias desunidas estão por aí? Quantas famílias sem paz, sem Deus, que precisam desse Deus? Então se voltes para Deus, creia em Deus, entrega a tua família nas mãos do Senhor, entrega a tua casa nas mãos do Senhor, teus filhos nas mãos do Senhor, entrega toda a tua família, para que assim o mal seja tirado fora e você tenha paz, a sua família seja feliz, né? E isso é maravilhoso. Deus se agrada, né? O princípio do trabalho, versículo 2, versículo 3. Este é o segundo grande segredo para um lar de relacionamento feliz. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Olha só
Que coisa maravilhosa. O trabalho em tuas mãos comerás. É maravilhoso quando você trabalha, quando você consegue o seu dinheirinho e você compra suas compras, você faz sua feira, você não precisa pedir nada a ninguém. Quantas pessoas vivem humilhadas, vivem debaixo das garras de alguém, humilhado porque não tem um emprego, porque não tem uma estabilidade financeira. É necessário que para uma família que ela esteja feliz, primeira coisa, na presença de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, mas tem que haver uma estabilidade financeira. Porque ninguém sobrevive sem se alimentar. Ninguém sobrevive, as pessoas, nós precisamos de vestir, de calçar, de se alimentar, nós precisamos de remédios, precisamos de uma casa para morar, de um lugar para ficar. Então tem que haver uma estabilidade financeira no lar, no casamento. As pessoas não compreendem isso, né? As pessoas não compreendem isso. Então, veja bem. Que coisa. Do trabalho das tuas mãos comerá. Deus honra o trabalho das mãos do homem. Este princípio, assim como no primeiro está relacionado à criação, Deus ele já ensinou a Abraão sobre o trabalho. Disse, olha, do trabalho das tuas mãos você vai comer. Ele falou para Abraão. Assim como Deus criou o homem e a mulher e o casamento, ele também criou o trabalho. Adão e sua esposa não foram criados para serem vagabundos no jardim do Éden. Deus os comissionou para criarem sua família. Olha só, Eva teria todo o trabalho de que os pais de hoje têm. Eles deveriam explorar a criação, dar nome aos animais, cultivar o jardim e dominar a criação, as artes, tecnologia, a cultura de uma forma geral. Se desenvolveria dentro do jardim. Deus não os criou para ficarem à toa. O trabalho foi dado como uma bênção ao homem e não como uma maldição. O trabalho é bênção. Quando o homem optou pelo pecado e pela morte, Deus, na sua misericórdia, manteve a bênção. Anteriores, a mulher ainda daria a luz, agora com algumas dificuldades. O homem ainda poderia trabalhar e obter o sustento. Uma grande bênção, porém agora haveria uma dificuldade maior para obter esse sustento. Mas ainda teria bênçãos. Então, aquilo que nós comumente chamamos de maldição sobre os homens é na verdade bênção. Quando o homem optou por obedecer a Deus, este poderia ter exterminado com a raça humana, né? Quando o homem optou por desobedecer a Deus, este poderia ter exterminado com a raça humana. Deus poderia ter exterminado com toda a raça humana, mas Deus não fez isso. Suprimindo toda a bênção da procriação, do trabalho e do domínio sobre o restante da criação, Deus poderia ter feito isso. O mundo de hoje considera o trabalho como uma maldição. O antigo conceito de trabalho foi substituído pelo conceito de ganhar dinheiro. Quando mais fácil, melhor. Este é o princípio da ruína de um bom relacionamento entre amigos, na família e principalmente no casamento. Tá vendo aí? Dinheiro fácil. As pessoas querem ganhar dinheiro fácil. Observe que o texto diz o conceito de felicidade. Com o trabalho e prosperidade do trabalho. Comerás, feliz serás. Está vendo aí? Aquele que trabalha, ele se alimentará e feliz será. A família será feliz. A família será abençoada na presença de Deus. Tem que haver. Não existe esse negócio de alguém dizer, eu quero constituir uma família, eu quero ter minha família e não quer trabalhar. Não existe isso. Não existe isso, né? Nós vemos aqui algumas pessoas opinando, né? Muito bem. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós vemos aí. Que for, seja lá o que for que fazemos, devemos fazer para o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Está vendo aí? Então veja que coisa maravilhosa. Colossenses capítulo 3, versículo 23, vale esse versículo. A hora já foi embora. Eu vou ver se dá tempo de falar aqui mais 2 minutinhos, 5 minutinhos. Mas eu creio que está dando para entender, né?
Está dando para entender, né? Nós vemos aqui a participação, quero falar aqui a participação da Jaciara Gaspar Bezerra. Ela falou assim: muitas mães estão precisando desse conselho para a educação dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, é a palavra de Deus, né? Muitas pessoas precisam. Olhe onde você vai criar seu filho, olhe como você vai ensinar o seu filho, onde ele anda. Uma das coisas que eu quero falar, antes de eu voltar aqui o restante da mensagem, existe uma divisão na própria família, que às vezes amanhece o dia e anoitece, o pai e a mãe não vê o filho, não vê a filha. Onde é que está fulana? Está trancada no quarto com o celular. Está com o celular? Tá. Chama para almoçar? Está com fone de ouvido, o celular trancado. Não vem almoçar porque está com celular. Então, nós vemos que a tecnologia tem avançado e o celular, ele tem tomado o lugar de um abraço de um pai. Tem tomado o lugar do abraço de uma mãe. Tem tomado o lugar de um filho abraçar o pai e dizer: meu pai, já chegou do serviço? Muito bem, meu pai, tá bem? Deu tudo bem? Abraçar o pai, beijar o pai? O filho, a filha, beijar a mãe, abraçar a mãe. Muito bem, minha mãe, bom dia. Não, está no celular trancado. Tenha muito cuidado com isso. Que às vezes os filhos estão, pessoas evangélicas e não evangélicas, serve para todos essa palavra. Está trancado no quarto, a mãe não sabe o que o filho está planejando. Houve um caso, eu não sei se foi aqui no Brasil ou se foi fora do Brasil, um menino estava aprendendo a fazer uma bomba pela internet no quarto trancado. E o pai e a mãe não sabia. Não sabia. Olha que coisa terrível. Muitos anos atrás saiu essa reportagem. Então, veja bem, a sua filha está no celular, você tem que estar presente na vida dela, na escola. No celular você tem que olhar o que é que ela está acessando, o que é que ela está vendo, com quem está conversando. Por quê? Depois que foi inventada essa tecnologia, quantas pessoas, quantas famílias têm sido prejudicadas? Quantas? Quantas famílias têm sido prejudicadas? Então, não há mais aquele amor, tem esfriado aquele amor. Quantas esposas passam o tempo todo com o celular? Seu esposo ali de lado, ela não dá um oi, não dá um bom dia, uma boa noite, seu esposo com o celular, olhando o celular. Deita, tá lá na cama com o celular. Não pergunta se o esposo está bem, como chegou, como foi, como vai. Não pergunta. Tá com o celular. Então, o celular antigamente era a televisão, né? Os irmãos pregavam que era a tira-visão do crente, a televisão. O pessoal pregava muito sobre isso. E hoje é o celular. E o celular não tira a visão, ele tira a mente das pessoas. São uma geração de zumbis com o celular. Aqui em Monteiro, nossa cidade, está acontecendo muito assalto nas ruas. E a gente sempre tem falado com as pessoas: olha, não anda com o celular na rua. É melhor você mandar o pessoal andar com o celular do que dizer que não ande. O pessoal anda com o celular nas ruas, sabendo que a qualquer momento pode ser abordado, ser assaltado, mas anda com o celular, conversando, e só vê o povo conversando no meio da rua, conversando só, e você diz: o que é isso? Esse povo tão louco? A geração zumbi de hoje. Em vez de estudar a palavra de Deus, orar, buscar Deus, o celular, coloca o celular na frente de tudo. Então, deixa de amar os pais para amar o celular. Deixa de dar atenção a quem está perto para dar o celular. Depois que o pai falece ou a mãe falece, diz: eu amava meu pai, eu amava minha mãe. Aí vai levar flores. Não adianta levar flores. Você tem que dizer que você ama agora, enquanto você está vendo seu pai, enquanto você está vendo sua mãe. Você que ainda tem seu pai, sua mãe, diga que ama agora. Faça o que você puder fazer agora, enquanto é tempo, porque amanhã você não sabe se vai dar tempo. Você abraçar seu pai e abraçar sua mãe. Então, veja, o texto diz assim: também reflete o princípio de integridade daqueles que vivem debaixo da aliança. Tudo te irá bem. Olha que coisa maravilhosa. O que é que a palavra de Deus diz? Tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Tá vendo? Não só a metade, mas a vida. Isto implica em que não existirão problemas, dificuldades e momentos de angústia? Certamente não. A própria Escritura nos diz que viveríamos em tempos difíceis.
Os próprios apóstolos, os crentes, e todos os tempos passaram por dificuldades. Mas nunca eram completamente derrotados, porque viviam debaixo da vontade do Senhor, revelada nas Escrituras. Quando Jesus disse em João 16,36, estou terminando, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse, tenha bom ânimo. Então não sei o que você está passando na sua vida sentimental, não sei o que você está passando no seu viver, não sei o que você está passando com seu filho, mas tenha ânimo em Cristo. Busque ao Senhor Jesus Cristo, creia nele, entrega a tua família a ele, entrega a tua família nas mãos dele, busca ao Senhor e tua família será abençoada e tua família será guardada por um Deus Todo-Poderoso que guarda e protege a família em amor, harmonia, união, paz, felicidade, luz, e o Espírito Santo de Deus estará na tua casa, na tua família. Creia nele nessa noite. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está abençoada. Deus abençoe a todos. Por Deus é guardada. Ninguém pode se aproximar, nem mesmo Souberam Newton Paz, Chacoso, né? Deus abençoe. Ninguém vai tocar, ninguém vai ferir. Em Deus minha família guardada está. Vou profetizar e Deus vai honrar que a minha casa abençoada está. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus abençoou. Deus abençoou. Muito bem, graças a Deus, né? Já louvamos a Deus por essa mensagem abençoada, né?
Que o Senhor continue abençoando você que está na escuta do programa A Voz Apostólica, né? Todo esse pessoal aí que acompanharam, né, a nossa transmissão ao vivo. Que o Senhor continue abençoando, né? O nosso irmão Jorge e Jorginho, lá de São Luís do Maranhão, né? Jacinara Gaspar. Deus abençoe todos os nossos amigos e ouvintes, né? E amanhã nós estaremos aqui de volta, né? Com o programa A Voz Apostólica, a partir das 21 horas. E amanhã estaremos trazendo a mensagem da Palavra de Deus, né? Estará conosco aqui o Eduardo Ventura, Edileuza Santos. Deus abençoe, né? Agradecemos a Deus por sua vida, né? Que o Senhor continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Nessa sexta-feira nós estaremos ali na igreja, né? Com a oração. Domingo nós estaremos com o culto celebrando ao Senhor a partir das 19h30. Ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, que está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, ali no bairro do Alto de São Vicente. Então amanhã nós estaremos de volta. Louvamos a Deus pela sua vida. Muito obrigada pela audiência. Que o Senhor continue abençoando todos em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica. Deus abençoe todos. Obrigada pela Apostólica audiência. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.